Boa noite, então. Como o Vaninho falou, é a primeira vez aqui falando, apresentando uma palestra num centro espírita, numa casa espírita e sobre um assunto espírita. Mas eu estou bastante contente por ser a primeira vez, por apresentar um tema que eu sempre achei muito interessante. E quando eu comecei a estudar o espiritismo, foi se revelando algo muito mais interessante e respondendo algumas perguntas que a gente não conhecia antes, que a ciência não conhecia antes, que a resposta é simples, só que a gente bate a cabeça muito porque a ciência hoje é muito materialista e só com o materialismo a gente não consegue estudar muita coisa. Então a ideia da palestra de hoje é a gente falar sobre a reencarnação, o espírito voltar à vida carnal, como a vida carnal precisa de um corpo material, de um corpo biológico, então existe um planejamento desta biologia para atender às necessidades do espírito que vai reencarnar naquele corpo. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Não vou dar uma aula de biologia ou aprofundar demais, mas para que a gente entenda esse processo e no final da palestra entenda por que a gente é assim, nasceu assim, tem esse tamanho, esse peso, essa cor, essa família, e para que isso vai servir para ajudar a gente na nossa caminhada evolutiva. Então, nós estamos de volta. Hoje aqui nós, biologicamente, estamos de volta. Por quê? Porque a gente está vindo lá de trás, a gente vai ver algumas coisas interessantes dessa passagem nossa, ao longo de todo o processo de formação da vida, por todas as etapas da vida biológica, mineral, vegetal, até chegar aqui nesta vida de hoje. Então essa cena é uma cena que sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre via isso e achava isso uma coisa fantástica. A gente aprende no colégio, sobre a fecundação. Então, os espermatozoides, aproximadamente 100 milhões de espermatozoides, começam uma corrida desenfreada e louca atrás do óvulo. Aí eles acham o óvulo, começam a bater a cabeça no óvulo, igual louco, até conseguir entrar no óvulo para poder formar, então, a primeira célula que vai formar aquele indivíduo, aquele corpo como um todo. Então, a vida nossa começa já com uma competição, um espermatozoide contra 100 milhões de outros. Eu tenho que ser mais rápido que eles, bater a cabeça com mais força que eles, para conseguir entrar primeiro que eles e transmitir a minha informação genética para aquele óvulo, para formar aquela pessoa. Então, a biologia clássica é assim que ela descreve esse fenômeno da fecundação. Uma vez, lendo os livros sobre a biologia moderna, uma coisa que me chamou muito a atenção, um escritor inglês, ele diz assim: não é o espermatozoide que bate no óvulo até ele entrar. É o óvulo que seleciona o espermatozoide, que ele vai abrir as portas para deixar entrar. Então, já começa a mudar. Então, não é o que corre mais, não é o que bate a cabeça mais forte. Existe uma seleção. Mas como que é essa seleção? Uma célula, o óvulo, que é meia célula, o óvulo, como que ele vai escolher um espermatozoide? Como é que ele tem essa capacidade de escolher, eleger? Olha, esse daqui, ele vira para aquele espermatozoide, abre a sua membrana e permite que ele entre lá dentro. Mas a biologia vai avançando também. Não se sabe como, mas sabe que mais ou menos existe essa pré-seleção aí na fecundação. E a fecundação, então, o espermatozoide entrou no óvulo, fecundou, formou a primeira célula que vai gerar, então, o indivíduo. E aí, se você for acompanhar, então, o óvulo entra lá, forma aquele emaranhado de células, aquela bola de células. Então, forma uma célula, aquela célula se divide em duas, aquelas duas se dividem em quatro, aquelas quatro se dividem em 8 e assim vai. Então, vai formando um emaranhado de células, que até então é disforme. Não tem uma característica de um ser, não tem olho, não tem pé, não tem mão, não tem braço. É um grupo de células que está se desenvolvendo. De repente, a gente também não sabe muito bem porquê, essas células começam a se diferenciar. Então, um grupo de células começa a formar o coração. Um grupo de células começa a formar o fígado. O outro grupo vai formar o esqueleto. O outro grupo vai formar e vai se diferenciando e vai formando e moldando, então, o ser biológico que vai nascer a partir daquelas células. A gente também não sabe explicar muito bem por quê. Como se dá qual é a razão que fala assim, olha, essa célula agora vai começar a virar fígado. Essa célula agora vai começar a virar coração. A gente não sabe que acontece, mas não sabe muito bem por que isso acontece. Qual é o fenômeno que leva a isso acontecer. E o Espiritismo fala para a gente que nós estamos já nessa batalha, nessa lida nossa da evolução há muito tempo atrás.
desde a vida mineral, depois passou pela vegetal, depois passou pela animal, depois passou pela uminal. Então hoje a gente já está um pouquinho adiantado, embora falta muito para percorrer, mas a gente já percorreu já algum caminho, a gente já saiu da pedra e virou gente. Então a gente já conseguiu já um pouquinho de evolução. Agora falta ir criando mais juízo para ir melhorando cada vez mais e virando gente, pessoas cada vez melhores. Mas se você for olhar aqui, olha, lá no início lá do peixe aqui, ó, olha como o embrião do peixe parece muito com o embrião do ser humano. Olha como o embrião do anfíbio parece muito com o embrião do ser humano. Então, durante esse processo de formação do embrião, que ele vai começando a formar uma pessoa, ele adquire essa forma de todo esse processo evolutivo que a gente já passou. Desde o anfíbio, do peixe, do anfíbio, indo para a terra, o mamífero, até chegar no mamífero hominal. Então esse mapa é um mapa interessante que mostra que nesse período de 9 meses que a criança está se formando na barriga da mãe, a gente faz uma rápida passagem por essas etapas que a gente já percorreu até aqui, ou algumas dessas etapas que a gente já percorreu até aqui, até formar lá o bebezinho. Depois de 9 meses vai nascer esse bebezinho com um corpo físico, em uma família, em um ambiente social, econômico, religioso, político, distinto para cada um. Também tudo isso era ligado ao acaso, né? Nossa, coitado a gente passa na rua e fala, olha, coitado daquela pessoa lá, né? Aquela criancinha não tem o que comer, que azar que ela teve, né? Oh, que sorte aquele outro teve, nasceu numa família rica, numa família que tem condições, né? Então a gente atribui muito a sorte e a azar as nossas provas e a maneira com que a gente vem aqui, né? E aí a biologia ela fala o quê? Que as características genéticas que nós adquirimos nesta fusão do espermatozoide com o óvulo, quer dizer, quando o espermatozoide entra no óvulo, ele vai imprimir nessa célula uma característica genética. Ele vai imprimir um genoma, que essa característica genética, a ciência acredita o quê? Que é responsável pela nossa aparência, pelas nossas características físicas. Então cada um tem uma característica física de acordo com o código genético, de acordo com o seu genoma, que vai determinar então a altura, cor, tamanho, sexo, etc, etc, né? Isso também se atribui muito ao acaso, né? Então se no óvulo entra um tipo de espermatozoide, vai ser menina. Se no óvulo entra outro tipo de espermatozoide, vai ser um menino, né? Então muito ligado à estatística, ao acaso, à sorte ou azar, né? Tive sorte, tive 3, a gente fala, nossa, olha aquela família, tem 5 filhos, olha que azar, não teve nenhum filho homem, né? Então atribui muito à sorte e ao azar. É o que a biologia hoje ainda acredita, né? E ela acredita fielmente que a genética determina as características físicas do ser humano. Agora já se fala também em outros tipos de características, características emocionais ou características de outros aspectos, não só física, mas a biologia clássica diz: a nossa cadeia genética determina as nossas características físicas. E pode ver que ninguém está contente com a sua, né? Para que tudo isso, né? Então, para que tudo isso? Para que toda essa competição? 100 milhões de espermatozoides fecundando um óvulo. Se junta então o gene do espermatozoide, o gene do óvulo, para formar uma cadeia genética daquele indivíduo que vai ter uma forma, que vai ter um peso, que vai ter uma altura, que vai nascer numa família, que vai ter... Para que tudo isso, né? Qual que é o objetivo de tudo isso? Não seria mais fácil se todo mundo nascesse numa família boa, né? Então, para que serve tudo isso, né? Então, o que o João fala? Ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a gente vai morrer, e quando a gente morrer, não vai morrer e acabou, né? Morrer e dormir. Vai morrer e a gente vai ter... vai acontecer algo com a gente, que também não é especificamente o céu e o inferno, mas é segundo as nossas obras. Se a gente não foi bom, se a gente não praticou o bem, que é normalmente o que acontece com a maioria de todos nós, tivemos uma vida que não foi lá essas coisas, então a gente teve coisas, contraímos dívidas ao longo dessa vida, a gente vai para o juízo. E que juízo é esse, né? É o juízo de Deus, né, que aponta o dedo para a gente e fala: você foi um mau menino, não obedeceu sua mãe, não comeu tudo. Então você vai para essa porta aqui, ó, lá onde tem fogo. Não, esse juízo é o juízo que nós mesmos
que está impresso no nosso perispírito, que está impresso na nossa alma, desde quando a gente era pedra. Então, durante toda essa evolução biológica, até o momento da nossa morte, a gente tem impresso no nosso perispírito tudo o que aconteceu com a gente dali para trás. Todos os acertos, todos os erros e a consciência de tudo isso. Então, quando a gente morrer, a gente vai passar pelo nosso próprio juízo. E aí vão dizer para a gente assim, e agora? O que você quer fazer para reparar isso? Então começa, nesse processo biológico, muitas vezes, uma maneira de reparação. Ou a maneira de reparação. Ou talvez a melhor maneira de reparação de algumas dívidas que a gente contraiu numa vida anterior. Né? Isso é uma lei que a gente não vai fugir dela nunca. Do nosso próprio juízo, quando voltarmos de novo à vida espiritual. E o Camilo fala, ó, sim, eles estão de volta, retornaram aos proscênios do mundo terrestre, a fim de devolver ao mundo tudo ou parte daquilo que do mundo extorquiram, preparando por meio de duros embates os dias da libertação e da aventura do porvir. Então a gente vai morrer, vai passar por um estágio, né, de erraticidade, um estágio na vida espiritual, para acontecer todo esse processo. É claro que isso não é igual para todo mundo, depende do tipo de morte, como que a pessoa morreu, do grau de evolução que ela está, isso varia muito, mas de maneira geral, a gente vai passar um tempo na erraticidade do mundo espiritual, estudando a nossa própria vida, vendo os nossos débitos, aprendendo, estudando, até a gente ter uma maturidade espiritual, para que chegue a hora então da gente voltar, para poder acertar um pouco das contas que a gente deixou para trás. Então, o fato da gente poder ter consciência do que a gente fez, ficar um tempo aprendendo, ficar um tempo estudando, para ter uma maturidade melhor, para poder escolher que tipo de prova a gente quer enfrentar quando voltar para uma próxima vida, isso é um prêmio muito grande e uma amostra muito grande da misericórdia que Deus tem com a gente. Quer dizer, a gente erra e Ele ainda deixa a gente escolher o que a gente quer fazer. Então a gente pode escolher, não, eu quero reparar mais devagarinho, eu não quero uma vida tão penosa assim, se tiver mérito. Eu quero ter uma vida um pouco mais sacrificante, para reparar um pouco mais depressa, se tiver mérito. Né? Normalmente a gente é meio apressado, né? Quer reparar tudo meio depressa. Mas os nossos mentores seguram um pouco a gente lá. Olha, isso aqui acho que você não vai conseguir, hein? Mas olha, daí eu já consigo matar tudo isso aqui numa vida só. Aí eu vou chegar lá na frente mais depressa. Mas olha, acho que você não tem muito bem a capacidade. Quer dizer, então a gente é orientado. Até certo ponto a gente consegue escolher, até certo ponto a gente não consegue escolher. Porque apesar da gente desenvolver uma certa maturidade na vida espiritual, nós somos seres ainda muito involuídos. A nossa capacidade de julgamento do futuro, de compreensão do futuro é muito limitada. Então, é como uma criança. A criança está começando a andar, ela tem uma capacidade limitada daquele mundo. Ela vai com o dedinho e bota o dedo na tomada. Então, o pai tem que estar sempre junto lá. Olha, filho, não vou deixar você andar, não vou colocar você para andar nesse chão, porque aqui tem uma escada. Se você andar aqui, pode ser que você caia. Ele faz esse julgamento por você e ele prepara o ambiente de uma maneira que ele acha que fique segura para você. Mais ou menos assim. A gente é bebezinho, muito imaturo perante as forças mais avançadas, que também auxiliam a gente nas nossas escolhas. Porque se for deixar pela nossa vontade, acho que as coisas às vezes não dão muito certo, né? A gente escolhe coisas que às vezes não dá conta de fazer. Até no Livro dos Espíritos tem essa pergunta, né? A pessoa então ela passa por todo esse processo, ela faz a escolha das suas provas, ela escolhe a sua família, ela escolhe a sua vida, e quando a pessoa reencarna e ela se arrepende, isso pode acontecer? Os Espíritos respondem assim: é só você olhar a quantidade de gente que reclama da vida. Então escolheu tudo, aí veio do jeito que escolheu e passa a vida reclamando. Minha vida é ruim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você está reclamando do que ela própria escolheu, né? Então você vê como realmente nós somos muito imaturos ainda. E a gente precisa desse auxílio de alguém que nos colabore com relação a isso. Então isso é certo. A gente vai morrer, a gente vai passar por um processo na vida espiritual e vai ter que voltar. E essa volta nossa para a Terra é então esboçado todo um projeto arquitetônico biológico para poder então ser formado um corpo físico que vai abrigar o nosso espírito nesse caminho da evolução. Então Camilo fala lá, Camilo fala de outras formas
de reeducação e resgate de débitos morais no mundo expiatório, que é o nosso caso, né? Então, a gente pode ter, existe lá as doenças variadas. Então, muitas vezes uma doença é uma maneira de um resgate de alguma coisa que a gente cometeu, né? As doenças genéticas, as teratologias, que são as deformidades físicas de origem genética. Então, nasce aquela criança totalmente disforme, com 2 cabeças, um braço só, com defeitos físicos gravíssimos. Então, isso pode ser uma forma de débito, de resgate de danos que a gente fez no passado. Os autismos, os cânceres, as neoplasias, as psicopatias e as doenças obsessivas. Então, a gente muitas vezes errou com uma outra pessoa e essa outra pessoa está no nosso cangote cobrando agora aquele erro que a gente fez. E essas obsessões, essa troca magnética dentro das obsessões pode levar a adoecimentos físicos e a doenças físicas que advêm então de processos obsessivos e muitas outras maneiras. Então, não só a condição financeira, não só a condição biológica, mas também existem outras formas de a gente poder resgatar tudo isso aí. Está lá do Livro dos Espíritos, ó. Quando se dá, vamos começar a entender agora, a complementar essa visão que a biologia tem, da fecundação, da formação das células. Ninguém sabe por que começa a diferenciar essas células e formar tecidos diferentes. Então, o que o Espiritismo fala para a gente? O que ele complementa que pode levar a gente a entender esse processo biológico de formação de uma nova vida? A união da alma com este ou aquele corpo é predestinada ou só no último momento é feita a escolha do corpo que ela tomará? Então, a resposta: o espírito é sempre designado previamente. Escolhendo a prova que deseja sofrer, ele pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, já sabia com antecedência que tal alma se uniria a tal corpo. Então, Deus já sabe, mas o ser humano, em algumas condições, isso não vale para todas as condições, em algumas condições ele pode escolher o corpo que ele vai fazer, que vai servir de moradia para essa alma dele. Não só o corpo, mas família, o pai, a mãe, os irmãos, e às vezes muitas outras coisas também. Mas de maneira não digo de maneira geral, mas de uma maneira normal, entre aspas, de espíritos que tenha certo grau de evolução, que não tenha tido uma morte por suicídio, uma pena muito grave, é fornecido a ele algumas opções de escolha, aonde ele pode voltar. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova. Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Então ele pode querer, olha, eu cometi essas faltas, então eu acho que se eu nascer sem as 2 pernas, sem os 2 braços, sem as 2 orelhas, eu consigo cumprir isso daí. Eu falo, olha, acho que você não vai conseguir, vamos mais devagar, vamos nascer sem um pé só. Nasce com a outra perna, com os 2 braços, com as 2 orelhas, vamos ver como é que o negócio vai indo. Então o fato da gente ajudar na escolha e o mais importante, da gente respeitar essa escolha que foi feita. Porque a gente opinou, uma pessoa que sabe mais que a gente opinou também. Chegou no resultado final. Então é isso que vai ser. Está de acordo? Estou de acordo. Aí nasce, começa a reclamar. Que não. Que a gente escolheu, a gente está aqui e a gente tem que levar em frente, então, adiante a nossa escolha. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, enquanto está aquele monte de célulazinha lá. Aqui, ó. Aquele monte de célulazinha ali. Aquilo ali já tem alma. O espírito já está ali naquela célula. Em que momento que o espírito entra no nosso corpo? Começa a abrigar o nosso corpo físico. Aqui, ó. No momento da fecundação, quando o espermatozoide entra no óvulo e despeja lá dentro o seu material genético, que forma então aquela célula, a primeira célula, que a partir dela vai desenvolver todas as outras que vai formar o corpo daquele organismo, ali já está o espírito. É claro que os laços que prendem o espírito nesta célula são laços ainda sutis, que conforme esse embrião vai se desenvolvendo, esses laços vão cada vez sendo laços mais apertados. E a criança, então, a partir do seu 3º ano de idade, é onde esses laços já estão fortes, praticamente já bem moldados a criança. Mas no início já existe o laço do espírito com aquela célula. Então já existe o magnetismo daquele perispírito com aquela célula.
Já existe a informação espiritual do pensamento, a força do pensamento, as forças magnéticas do perispírito já estão presentes naquela única célula, que vai formar uma vida. Então, em toda essa etapa, já tem espírito presente ali. Aí a gente pode levar, daqui, partir para diversos outros assuntos, né? Então, o aborto é um assassinato? É um assassinato. Já tem um espírito ali dentro. Já houve todo um processo que a gente vai estudar agora para se chegar naquele serzinho ali, né? Para de repente interromper aquilo. Fala, então, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, no período da concepção. Existe uma médica carioca que ela fala que começa antes da concepção. E em partes ela tem razão, porque antes da concepção já existe o planejamento. Aquele espírito muitas vezes já visita a família que vai ser os seus futuros pais, né? Já visita os seus futuros irmãos, já começa a criar laços espirituais naquela família, preparando para receber. Então a gente pode chamar isso já de um laço pré-concepção. Não existe ainda a vida carnal propriamente dita, mas os laços espirituais já começam a se formar naquela família muito mesmo antes da vida biológica chegar àquela casa. Né? Então, quando a gente morre, né? Quando o nosso corpo físico morre, e a gente vai então, se liberta e volta para a vida espiritual, então a gente vai passar lá um período X ou Y, depende do que a gente tem para aprender, do que a gente está disposto a aprender, do que a gente tem que corrigir, mas vai chegar uma hora que os autores falam que os próprios espíritos pedem para reencarnar. Falam, olha, chegou a hora de eu voltar para poder pagar, para eu poder quitar algumas dívidas. E quando a pessoa então, e quando esse espírito então, ele começa nesse processo de volta à vida, não é simplesmente um ato único, assim, então você quer voltar? Então entra ali e voltou e acabou. Então existe todo um planejamento, uma preparação, que muitas vezes pode demorar muitos anos, da hora que aquele espírito decide então, né, ou decidem por ele que é a hora dele reencarnar, se ele tem mérito para tudo isso, passar por todos esses processos, para ser devolvido então a vida biológica para ele. Então, o Camilo descreve, são 6 fases durante o processo biológico da reencarnação. Há então um planejamento reencarnatório, com muitos espíritos envolvidos. Então, o fato da gente estar aqui hoje reencarnado, houve um trabalho enorme de diversos espíritos, de diversas linhagens espirituais que colaboraram no processo de reencarnação. Então, a fase do recolhimento, a fase da análise, a fase da programação das reencarnações, as pesquisas, o planejamento dos envoltórios físicos terrestres e o laboratório de restringimento. Então a gente vai passar por essas fases para poder voltar então para a vida carnal. Então perceba que assim, cada uma dessas etapas é um departamento separado dentro do departamento de reencarnação. Com trabalhadores, com espíritos, com pessoas trabalhando em cada uma dessas etapas, em todo mundo daquela colônia que pretende então voltar naquele momento à sua vida biológica. Então essa fase de recolhimento, o que é essa fase de recolhimento? São feitos os registros relativos à Terra. Então a pessoa entra nesse departamento do recolhimento e lá vai ser levantado todos os registros dessa pessoa com relação àquela vida anterior que ela teve na Terra. Tudo que ela fez, tudo que ela não fez, tudo que ela acertou, tudo que ela não acertou. Para ela começar a ter consciência, primeiro, do nível espiritual que ela está, que ela realmente é um espírito imperfeito, com mais erros que acertos, para começar a tomar consciência, então, e criar essa maturidade, para começar a desenhar, então, as provas, né, ajudar na escolha das provas que vão ter que se passar. E essa fase de recolhimento, o Camilo descreve que ela pode demorar até 2 anos. Pessoa estudando a sua própria vida, os seus registros, né, relativo à sua vida na Terra. Lá não tem como enganar, não tem como dizer que você não fez uma coisa que você fez, porque, como eu disse, tudo que a gente fez, desde quando a gente é pedra, está impresso no nosso perispírito, magneticamente impresso no nosso perispírito. Então os espíritos superiores não precisam perguntar se você fez ou se você não fez, eles olham e eles sabem se você fez ou se você não fez. Né? Existem equipamentos que fazem a leitura dos nossos pensamentos, eles conseguem ler os nossos pensamentos, então é impossível enganar. Então aqui vai levantar, vai lavar a roupa suja lá. Então, vamos ver o que está acontecendo, o que aconteceu. Então ele passa por esse período de recolhimento, que vai ser levantado então tudo aquilo. Imagina quanta coisa.
pessoa morreu lá com 100 anos de idade. Vai levantar tudo que fez, de acerto, de erro, para começar a montar, então, esses relatórios. São gerados relatórios que vão passando para as outras entidades, para poder ir avançando, então, nesse processo reencarnatório. Depois vai para a fase de análise. Depois de ter levantado tudo, né, vamos analisar. A fase da análise é o estudo das tendências, características e psicológicas. Estudos de todas as impressões perispirituais de todo o seu pretérito. Será revelado o sujeito tal como ele é. Então, nesse período de análise, vai mais fundo ainda, né? Vai analisar o perispírito dele para levantar todas as características psicológicas, espirituais, físicas e etc, etc, de toda a existência dele, de todo o pretérito. Então, você imagina o choque, né? Você entra num lugar que vai começar a falar de você, vai começar a levantar as coisas que você fez, e você mesmo começa a olhar e fala, puxa vida, né? Aí dá aquela vontade, né, de querer recuperar, de querer ressarcir isso, e a gente, como é imaturo, dá vontade de querer fazer tudo depressa, né? Então esse processo é feito bem lentamente. Então aqui a pessoa vai ficar um tempo ali também, são outros trabalhadores que vão levantar, que vão receber os relatórios da fase de análise, e que vão na fase de recolhimento, que vão fazer o estudo, essa parte da análise, para gerar mais relatório para as próximas etapas. A próxima etapa é a programação das reencarnações. Estabelecer a programação, o esboço das lutas expiatórias ou reparadoras do reencarnante, de acordo com suas forças de resistência moral. Então aqui levantou já tudo o que fez. Agora vamos começar a planejar a tua próxima vida. Como é que você vai querer, ou vamos conversar aqui, como é que vai ser essa tua luta para poder se recuperar, ou para poder ressarcir de todos os danos que você fez. Então começa então um estudo já preparatório das provas que a pessoa vai passar. A gente não tem ainda o poder de escolher as provas, mas a gente consegue escolher o tipo de prova. Tá? Então um tipo de prova que a gente pode escolher, até porque isso não é uma coisa imutável. Se eu escolhi um tipo de prova, por exemplo, eu escolhi ter uma doença grave, numa idade tal, né? Isso não é imutável. Dependendo do que a gente faz durante a vida material nossa, essas penas podem ser diminuídas, ou aumentadas, ou adiadas, né? Então é um planejamento, mas esse planejamento não é assim, como destino. Está no meu destino morrer do coração com 40 anos. Então, ponto, não tem saída mais. Tem sim. Tá? Isso pode ser modificado, sim, de acordo com o merecimento. Né? No Livro dos Espíritos, muitas perguntas, a resposta é essa, né? Depende do merecimento. Depende do grau de evolução. Depende do grau de evolução. Né? E a evolução depende muito do que a gente faz. Então, nessa programação das reencarnações, vai começar então a ter esse estudo e começar a falar então dessas provas que a gente vai enfrentar e a programação então das lutas que a gente vai ter. O setor de pesquisas, esse setor de pesquisa é o setor que vai envolver então o meio que você vai nascer. Então, se você precisa nascer com um defeito genético, então vai ser escolhido uma família que aquele pai e aquela mãe tenham as propensões genéticas para que quando for gerar você ter aquela doença genética específica. Então é feito um estudo, olha que complexo que é isso, né? Então vamos ver. Em primeiro lugar, se é uma pessoa que precisa reencarnar com provas muito duras, o problema já começa que não acha pai e mãe. Vai nascer aqui uma criança com um problema físico extremamente grave. Quem que quer ser pai e mãe aí? Todo mundo. Ninguém. Então já começa por aí. Se a prova é muito dura, já tem dificuldade de achar pai e mãe. Mas então é feito lá, os benfeitores falam, né, das pessoas caridosas que realmente entregam essa sua vida para acolher essas criaturas ou esses seres com esses problemas graves, para ajudar e colaborar com essas pessoas nesta fase, nesta reparação. Essas pessoas ganham muito, né, em termos de consciência moral, processo evolutivo, elas são premiadas, né, quando aceitam esse tipo de coisa. Então, meio familiar. Então vai lá escolher o pai, a mãe, o irmão, e aí tenta casar, um quebra-cabeça, né? Porque às vezes tenta escolher o quê? Olha, vamos escolher o pai, a mãe e o irmão. Mas se a gente fizer uma escolha, um jogo de xadrez interessante, a gente já mata várias
vários coelhos aqui. Que daí já vem ele, irmão dele, que já tem coisas para acertar entre eles aqui. Aí vem ele, filho dele, que também tem coisa para acertar. Quer dizer, tenta moldar para criar então um meio que você consiga otimizar então aquela reencarnação. Então você imagina escolher, né, familiares, filhos e tudo mais para poder montar então essa família. Tudo isso pensando o quê? Na recuperação, no resgate dos erros que a gente fez na vida passada. Planejamento dos envoltórios físico-terrestres. É um instituto de escultura anatômica. Então aí vai ser montado um esboço do teu corpo físico. Como é que você vai ser? Esse esboço do teu corpo físico, os espíritos falam para a gente que é como se fosse realmente um boneco em 3D que tem todas as características físicas que aquela pessoa vai ter. Membro, circulação de sangue, ossos, os órgãos, todo o funcionamento para eles estudarem e montarem aquilo lá. Então é feito um esboço seu. Como é que você vai ser depois que você crescer? Com toda a sua estrutura biológica, psíquica, dentro de um esboço prévio, né? Dentro de uma maquete. Essa área de planejamento dos envoltórios é uma área onde estão presentes espíritos muito avançados. Essa área, no Memória de um Suicida, fala que ela é inacessível aos visitantes. Então, os visitantes não têm acesso a essa área, porque provavelmente não tem o que a gente fazer lá, né? Não vai conseguir entender o que está sendo feito lá. Mas existe então uma área que vai planejar os seus envoltórios físicos terrestres. E a última área é o laboratório de restringimento, que é a preparação, né? Preparando o espírito para abrigar o novo corpo no momento da fecundação. Quando a gente morre, é descrito que a gente passa por uma perturbação, né? A morte nos gera uma perturbação. Se libertar do corpo biológico para a vida espiritual, o nosso espírito, o nosso perispírito, ele é preso em cada uma das células do corpo. Então tem uma estrutura na célula que abriga, que aprisiona o espírito, então ele é grudado no nosso corpo biológico. Quando a gente morre, ele tem que desgrudar desse corpo biológico. Então a gente passa por um processo, né, um processo traumático, um processo de libertação. Mas fala que esse processo aqui de pegar o contrário, pegar o espírito, comprimir ele para colocar um bebezinho, é muito mais traumático do que a perturbação da morte. Porque a morte é uma libertação. A gente sai do corpo físico, que é um corpo que nos restringe em percepção, nos restringe em pensamento, para a ausência do corpo, né? Para a expansão dos pensamentos, para a expansão das sensações. E aqui é o contrário. Você vai pegar esse espírito que está com essas sensações ampliadas, né? E vai comprimir ele e vai enfiar num monte de célula. Aí quando esse bebê nascer, imagina um espírito velho, né, que já tem séculos de vivência dentro de um corpo biológico imaturo. O bebezinho não consegue andar, o bebezinho não consegue falar, o bebezinho não consegue fazer um monte de coisa. Aquele espírito está ali dentro, lidando com um corpo ainda muito imaturo, né? Então até esse corpo aprender e começar a desenvolver, para esse espírito poder começar a se mostrar efetivamente, falar, agir, né? Ele fica muito aprisionado ali dentro. Então essa perturbação para se colocar o espírito num corpo biológico era bem mais traumatizante do que o contrário, né? Então a gente fica com medo de morrer. Na verdade, a gente tinha que ter medo de nascer de novo, né? Porque aqui é muito mais complicado. Então entra nesse setor, nesse laboratório, e é feita então essa compactação, comprime o espírito, deixa ele pequenininho e bota dentro da célula para ele caber lá dentro. Não é bem assim, mas metaforicamente, né? Então todo esse processo, olha, envolvido, esse monte de gente envolvida para chegar e a gente nascer, né? Toda essa escolha e tudo isso. Isso leva a gente a começar a entender algumas coisas da biologia que a biologia então não explica, que a gente começa a entender. Logo após a fecundação, o magnetismo do corpo espiritual inicia um processo de impressão magnética sobre as células do corpo físico, influenciando na sua divisão e nas suas características genéticas, sob a supervisão dos planos superiores. Então a genética não é mais imutável. O pensamento, o magnetismo do espírito que está em contato com aquela célula pode fazer modificações genéticas. Então, por exemplo, uma pessoa que teve como prova nascer sem um braço, né? Tem o perispírito danificado em alguma coisa que ela fez, e aquele dano perispiritual, aquela cicatriz do perispírito, quando esse espírito, né, toma contato com aquele montezinho de célula,
ele vai imprimindo nessas células a bagagem genética que elas têm que desenvolver para formar aquele corpo que ele precisa ter, que é sem um braço. Então aquela criancinha, no desenvolvimento dela, alguma coisa vai acontecer genética que vai determinar que um braço não desenvolva. Então a genética não é imutável, a gente achava que era. Nós temos o nosso genoma que determina então as nossas características físicas, as doenças, etc, etc. Hoje já se fala, não, os genes sofrem mutações, mas a gente não sabe o que é que causa essas mutações. Hoje se fala, o estilo de vida, a alimentação pode causar essas mutações genéticas. O fumo, obesidade, má alimentação pode causar modificações genéticas e o aparecimento de doenças genéticas. O prêmio Nobel desse ano da ciência, ele viu que os genes conseguem se autocorrigir quando você coloca algumas substâncias dentro do corpo da célula. Então, quer dizer, um gene doente consegue se regenerar, consegue se corrigir quando se coloca algumas substâncias dentro daquela célula. Então a cadeia genética, ela não é mais imutável. E a gente tem na formação do ser humano essa impressão que esse corpo vai ter mediante ao magnetismo do espírito que está em contato com aquele corpo, para que aquele corpo então nasça, se desenvolva dentro do que foi planejado lá atrás. Se é que no planejamento há alguma característica física específica que aquele ser tem que ter para servir como prova. Mas a gente já consegue estudar, por que uma célula, então aquela célula lá inicial, a célula tronco, consegue se dividir e formar outras células. Então sobre aquele montinho de célula, existe o magnetismo de um espírito. E esse magnetismo, ele é inteligente. E hoje a gente sabe que as células também são inteligentes. E esse magnetismo impresso nessas células determina então, naquele momento, elas comecem a se dividir para formar aquele corpo que foi planejado previamente. No ser humano, além do automatismo celular, presente nos seres biológicos mais simples, também temos a ação da vontade, edificando as bases do seu próprio destino. Então, além do magnetismo do perispírito atuando sobre a biologia, existe ainda a força do pensamento atuando sobre a biologia. Então, aquela frase, você é o que você pensa, corretamente. Se você acompanhar pessoas com doenças crônicas, você vai ver que são pessoas que têm um comportamento de pensamento. É aquela pessoa que está sempre ruim, tudo está ruim, só vê o lado ruim, nada está bom. Essa pessoa está adoecendo o pensamento. E o pensamento doente começa a fazer mutações dos genes que começam então a desenvolver as doenças. E o contrário é verdadeiro. Aquela pessoa que está doente e através do pensamento de enxergar naquela doença uma oportunidade de recuperação, uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de ajudar o próximo. A mudança da maneira de pensar pode fazer a correção daquela doença, pode fazer a diminuição daquele processo patológico daquela doença, ou até mesmo a correção total. Então, a célula não é só a ação do genoma, a célula é a ação do genoma, mais a ação do nosso espírito, mais a ação do nosso pensamento. E olha que interessante, a hereditariedade é uma lei que a gente tem hoje, Isso é uma lei biológica que nós temos hoje. Você é metade do seu pai, metade da sua mãe. Você recebeu informação genética, metade do seu pai, metade da sua mãe. Foi para você uma carga genética que vai determinar algumas coisas na sua vida, que não são imutáveis, mas que vai determinar algumas coisas relativamente. E olha que interessante, a hereditariedade é uma lei que se aplica aos seres de desenvolvimento moral ainda inferiores. Porém, pode alterá-las relativamente segundo os seus pensamentos. Por que a hereditariedade aplica aos seres inferiores? Porque nós precisamos ainda passar por provas, passar por expiações, para poder resgatar erros passados. Espíritos que não precisam mais resgatar erros, que tenham que voltar para a vida terrestre, eles conseguem escolher eles mesmos qual vai ser a carga genética que eles vão ter, que tipo de corpo que eles vão ter, como é que eles vão vir, que doença que eles vão ter. A gente não consegue. A gente precisa de uma bagagem genética, de todo aquele planejamento em conjunto com a gente, porque a gente ainda é seres de desenvolvimento moral muito pequeno. Então a lei da hereditariedade um dia não vai mais servir para a gente, mas ainda hoje ela serve. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais corpo carnal, não precisa de herança genética. A herança genética é biológica. Na hora que a gente sair do plano carnal, que estiver mais avançado, a gente não vai precisar mais disso. Não vai precisar mais de bagagem genética. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo.
reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Então, aquela pessoa, aquela criança que nasce asmática, problema respiratório desde pequena, precisa ter uma atenção com a respiração, não é qualquer lugar que ela pode entrar, não é qualquer coisa que ela pode ter na casa dela, não é qualquer coisa, não é qualquer ambiente que ela pode estar. Ela tem que ter um cuidado muito especial com o aparelho respiratório dessa criança. Às vezes, essa doença é porque cuidou mal do pulmão numa vida passada, era um fumante louco, e agora está tendo que cuidar, nasceu com uma doença para aprender a cuidar do que não cuidou lá atrás. Então a doença ela pode servir como uma maneira da gente forçosamente aprender a cuidar de um pedaço do nosso corpo. Tá? Eu costumo falar que a santa doença, nada melhor que uma doença para fazer a gente parar para pensar na vida. Né? A gente tinha que fazer isso antes de ficar doente, né? Então, depois de tudo isso, a conclusão prática de tudo isso, estamos onde deveríamos estar, com o corpo que deveríamos ter, na família que deveríamos ter e com as provas certas para a nossa recuperação. Então, vamos à obra. Nada de reclamar, bola para frente, cultivar os hábitos dos bons pensamentos, cultivar os hábitos das boas energias, a prática do bem, a caridade, para que a gente tenha certa clemência das nossas provas, elas possam ser diminuídas, a gente consiga fazer mutações genéticas favoráveis para uma vida feliz biologicamente, psicologicamente e emocionalmente, mas o que não leva a lugar nenhum, nem nunca levou, nem nunca vai levar, é ficar reclamando da vida que tem, é achar que a vida do vizinho é melhor que a nossa é pior que a vida do vizinho. Então, para a gente estar aqui com essa característica, atrás de tudo isso, teve muita gente que perdeu tempo, teve muita gente que se dedicou, teve muita gente que por caridade te ajudou. Então, fazer valer para que a gente possa avançar, para que a gente possa evoluir e rapidamente a gente possa também ajudar os outros no mundo espiritual quando a gente estiver mais avançado espiritualmente. Essa é a mensagem que eu queria passar. Espero que todo mundo tenha compreendido, e uma coisa fantástica do Espiritismo é espero que isso se torne ação, não só teoria, que realmente a gente possa ir mudando a nossa vida aos poucos, porque em conjunto vai tudo melhorando. Muito obrigado pela atenção de todo mundo.